Boa tarde, investidor. Bem-vindo ao canal Investindo do Zero. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um dos fundos imobiliários recentes aí que tem chamado bastante a atenção dos investidores, que é o VILG11 da 20 Partners, que é uma empresa de gestão de patrimônio e investimentos. Então a gente vai dar uma olhada um pouco nesse fundo para entender melhor quais são os ativos, né, desse fundo, e verificar também como está sendo o pagamento de dividendos desse fundo, dividend yield nesse ano de 2020, que nós sabemos que foi um ano um tanto quanto conturbado, né, na questão de investimentos, né, e rendimentos. E aí no final a gente vai fazer uma análise prática de investimentos para saber quanto renderia nesse fundo: R$ 100, R$ 1.000 e R$ 10.000. Então acompanhe aí o vídeo até o final para verificar a análise e poder ver se você gosta ou não desse FII. Então vamos lá. Então o VILG11 é um fundo do tipo de tijolo, né? Então ele é um fundo imobiliário que faz investimento em empreendimentos imobiliários físicos, né? Então ele faz a compra ou construção de imóveis logísticos. E o que são esses imóveis logísticos, né? Então imóveis logísticos são centros de distribuição, parques logísticos, galpões, onde as empresas elas podem alugar para guardar o seu estoque ou fazer a parte de dispatching, né? Então fazer o envio de produtos, seja a empresa que tem um e-commerce ou um lugar onde ela reúne todo o estoque dela e distribui para as lojas dela, né, numa região. E esse fundo ele ganha, né, o rendimento dele através do aluguel desses espaços para outras empresas, né. Então, atualmente ele tem cerca de 11 ativos distribuídos em 5 estados, né. Então ele é um fundo bem diversificado na quantidade de ativos que ele tem, né? E eles estão divididos em 5 estados, né? Que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Com uma ABL, então ele possui uma ABL própria de 364 mil metros quadrados, né? A ABL é a área bruta locável, ou seja, é o espaço físico que efetivamente pode ser locado, né? Então vamos dar uma olhada agora para entender um pouco mais sobre cada um desses ativos desse fundo. Aqui a gente tem uma quebra, né, dos ativos. Então no estado de São Paulo ela tem três ativos. O primeiro deles é o Airport Town Ayrton Senna, localizado em Guarulhos, no estado de São Paulo. E ele possui vários locatários, então são 9 locatários diversos. É bom porque aí a renda não fica concentrada em apenas uma empresa alugando, né? Então, caso haja uma quebra de contrato, alguma coisa, é muito mais difícil se o empreendimento tem um locador só. Nesse caso tem 9, né? O segundo fica na cidade de Jundiaí, que é o interior de São Paulo. Então é alocado para a empresa Foxconn, que é uma empresa de componentes eletrônicos. Ela é uma das empresas que faz a venda desse tipo de componentes para outras empresas, né? Acho que o mais conhecido mesmo é que ele é um grande fornecedor da Apple, né? Outro em Osasco, é um parque logístico Osasco. Aqui eu não encontrei muita informação sobre os locatários. Eu procurei, mas não consegui encontrar quais são os locatários. E aí em Minas Gerais tem 4 empreendimentos, né? Quatro ativos. O primeiro é o BTS Cremer, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Então é locado para Cremer. O segundo é o Centro de Distribuição Privalha. Privalha é uma empresa de e-commerce, né? Também localizado na cidade de Extrema. É uma cidade bem próxima aqui de São Paulo, então é uma região bem estratégica, que ela fica na divisa de São Paulo, mas é muito próxima de São Paulo. Se eu não me engano, a cidade de Extrema fica a cerca de 2 horas e meia de São Paulo. Então é uma localização bem estratégica para empresas que atuam em São Paulo, mas que talvez tenham interesse em ter um ativo, né, um galpão ou um centro de distribuição próximo, mas locado em outro estado, né? O outro também é o Extrema Business Park, também em Extrema, alocado para Tokstok, que é uma empresa de móveis, né, e decoração,
Tem o Fernão Dias Business Park também em Extrema, e aí também locado para várias empresas, né? Dentre elas a Magazine Luiza, Intecom e Petlog. No Rio de Janeiro, o Caxias Park, na cidade de Duque de Caxias, então também com mais de 10 locatários, né? Entre eles L'Oréal e General Mills. No Rio Grande do Sul temos dois, e é o CD Cachoeirinha, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, para Fensa, e o CD Eldorado, em Eldorado do Sul, para a Ambev. No Espírito Santo tem apenas um, na cidade de Cariacica, também locado para a Ambev. Agora vamos dar uma olhada um pouco para entender o histórico de cotação do VILG11. Então a gente consegue ver aqui, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, esses dados são referentes ao ano de 2020, né? Então esse ano a gente sabe que quem acompanhou os mercados viu que ele foi bem turbulento por conta da pandemia. E aí o fundo, que lá em janeiro estava com um preço médio, né, de cerca de R$142, chegou a bater o patamar de R$106 ali em abril, né? E até o momento, em dezembro, ele não recuperou as máximas de janeiro, né? Então ali o valor mais alto que ele alcançou ali foi em outubro, na casa dos R$130, e agora ele está flutuando por essa casa de 124, 125, 126 reais. E aí agora vamos dar uma analisada para ver os dividendos, né? Então, no quesito de dividendos, a gente pode ver que também os dividendos acompanharam, né, a queda, né, da cotação do fundo. Então, lá em janeiro ele estava pagando cerca de 68 centavos por cota, foi caindo consideravelmente. Em abril chegou ao patamar de 50 centavos, depois retomou um pouco para casa dos 60 centavos. Em setembro e outubro teve outra queda, e em novembro recuperou novamente, né? Então a gente consegue ver que ele está flutuando nessa casa de entre 50 e 60 centavos. Então eu diria que provavelmente ele vai se manter nessa nova casa, né, em vez de antes entre os 60 e 70 centavos, né. Aqui a gente pode ver um pouco o dividend yield, né. Então o valor da média de preço da cota, né, no mês, né, dividido pelo dividend yield pago naquele mês. Então ele flutuava entre mais ou menos 0,5% por mês, né? Então entre 0,48 e 0,50, e aí ele teve uma queda ali considerável em setembro e outubro, e agora retomou. Então a gente pode ver que a questão do dividend yield, o mesmo dele, não foi muito impactado, né? Então ele está seguindo ali, pagando mais ou menos 0,5% por mês, que é um valor consideravelmente bom, né? Aqui a gente consegue fazer mais umas considerações dele. Então, como eu falei, ele tem 11 ativos, né? Então uma quantidade boa de ativos, bem diversificada. Ele é multi-inquilino, então tem várias empresas que locam, então ele não fica dependente da locação de uma empresa só. A média de yield dele dos 12 meses foi cerca de 0,43%. Então, que dá mais ou menos 5,25% de rendimento ao mês. E considerando a nossa taxa básica de juros, a Selic, de hoje, que está em cerca de 2%, ele está performando 263% da Selic. E aí aqui alguns exemplos práticos de investimento, né? Então, se você investir R$100, você vai ter cerca de 43 centavos de rendimento por mês, o que dá cerca de 5,25 por ano, né? Isso reinvestindo os proventos, dividendos pagos pelo fundo. No caso do investimento de R$1.000, você recebe cerca de 4,28 por mês, e o que dá R$52 ao ano. E R$10.000 você recebe uma renda de 42,76 por mês, o que dá 525,36 por ano. Então me diz aí o que vocês acharam desse fundo. Vocês gostam do VILG11? Você tem ele na sua carteira? O que você acha dele? Deixa aí nos seus comentários a sua opinião, e não se esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Então é isso aí.